Tudo bem com vocês? Ok. Talvez alguns de vocês até pensem, por que toda vez que quando ele vai falar, ele quer que alguém esteja tocando? É que é muito mais só do que música, sabe? É algo muito mais profético do que musical. Não sei se vocês lembram da história de Davi e Saul. Saul, ele era um cara atormentado por muitos espíritos. E sempre quando ele estava sentindo muito atormentado, ele pedia para Davi tocar a harpa para ele. E quando eu peço para um músico tocar junto comigo, é porque eu sei que existe algo espiritual nisso. Pessoas que estão atormentadas, estão aflitas, às vezes elas podem ser libertas apenas ao som de um instrumento. Isso é o que diferencia um músico de um adorador. Isso é o que diferencia o cara que só fica no palco e o cara que está no altar. Isso é o que diferencia de um músico secular e um músico cristão. O músico cristão tem a presença de Deus, e quando ele toca, isso tem poder para tocar uma vida que está atormentada, e essa pessoa se liberta apenas ao som do instrumento. Isso aqui é lindo, né? Às vezes a gente não precisa fazer muita coisa para as coisas acontecer. Gente, hoje eu quero... O tema do mês, né? Vida equilibrada, vida balanceada. Eu quero falar hoje com vocês sobre a importância, a urgência, o desespero da igreja de hoje se relacionar com Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus é saudável, todas as áreas da nossa vida vão ser saudáveis. Todas as áreas da nossa vida vão ser equilibradas, balanceadas, estáveis. E como texto base dessa mensagem, talvez você possa pensar, né, mas será que é tão urgente assim se relacionar com Deus? Né? E como texto base eu quero ler para você em Mateus 7, 22. Mateus 7, versículo 22. Tá lá, já me passou já. Até vou pegar um versículo antes, o 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, eu não ia na igreja, eu não me dizia cristão, evangélico. Olha como isso é forte, gente, mas está na Bíblia. E aí eu não, sabe, gente, eu não me justifico de falar a verdade para vocês, ou de falar o que está na palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, eu vou falar, né? É forte, mas olha o que Jesus disse para essas pessoas, o que ele dirá: nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Interessante, né? Essas pessoas que chegaram diante de Jesus no último dia falaram: mas nós expulsamos demônios no teu nome. Interessante isso, né? As pessoas oravam e os demônios eram expulsos. As pessoas curavam no nome de Jesus, mas Jesus falou assim: eu nunca conheci vocês, vocês nunca buscaram a minha presença. Vocês nunca fecharam a porta do quarto de vocês e me buscaram. Vocês nunca quiseram me colocar nas decisões das suas vidas. Vocês nunca me fizeram fazer parte da vida de vocês, das decisões de vocês. Você vê como isso é forte, como é importante nós conhecermos a Deus e sermos conhecidos de Deus, depois que o carro do sonho passar? Seu inimigo se manifestando. Hoje, muitos de nós, a gente pensa, né, que hoje a igreja vive uma crise, né? Digamos que a igreja contemporânea, a igreja moderna vive uma crise. Está cheio de pastor mercenário por aí, vendendo bênção, vendendo cura, fazendo promoção de dízimo. E muitas vezes pensam, nossa, essa é a crise da igreja hoje em dia. Eu digo para vocês que não. A maior crise da igreja de hoje, sabe qual que é? A igreja não conhece a Deus. Porque se as pessoas conhecessem a Deus, se as pessoas conhecessem a palavra de Deus, as pessoas não iam se deixar levar por esse tipo de pessoa. Porque elas saberiam quem elas são e elas saberiam o que Deus é.
O problema de hoje é a falta de relacionamento e de intimidade que as pessoas não têm com Deus. E por causa disso as pessoas são levadas. Ei, surgiu uma igreja nova, lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mas não fez meu tipo, vamos para outra. E assim vai indo, gente. Porque as pessoas, elas vivem em função de si mesmas. Elas querem ser agradadas. E elas não têm conhecimento de quem Deus é. Elas não têm conhecimento da palavra de Deus. Apocalipse 2, de 1 a 5, diz assim. Opa, estou em Pedro aqui, Jesus. Pedro, não te quero, Pedro. Apocalipse 2, de 1 a 5. Só para vocês terem ideia, gente, essa igreja, a igreja de Éfeso, segundo os historiadores, é considerada a igreja mais top do momento, na época. A igreja tinha todos os dons, tudo acontecia nessa igreja. Era uma igreja quase que perfeita. Tudo acontecia. Era uma igreja top. Mas olha só o que Jesus diz para essa igreja. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Então aqui Jesus está elogiando, falando, eu sei o que vocês fazem, eu conheço as suas obras. O seu trabalho, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Olha, gente, que forte aqui. Contra vocês, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que estavam no princípio. Quantos aqui lembram do começo, quando aceitou Jesus? Dos primeiros dias. Quantos aqui lembram desses dias? Ou era retiro, ou um congresso, alguma coisa. Vocês lembram que queimava algo dentro da gente, e não via a hora de ir para a igreja, não via a hora de abrir a Bíblia para orar. Só que muitas vezes a gente acha que amadurecimento é perder a paixão, e amadurecimento não é perder a paixão. Amadurecimento é a manutenção da paixão, a gente não pode perder a paixão. E foi isso que aconteceu com essa igreja. Foi isso que aconteceu com eles. Eles continuavam com as boas obras, ajudavam os pobres, era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era uma igreja onde tinha curas, onde tinha dons, onde tinha sinais, milagres, maravilhas, tinha tudo, mas perdeu a paixão. E Jesus falou, mas contra vocês eu tenho que vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam as primeiras obras. E Jesus fala, se arrependam, para que não venha até vocês e apague a sua luz. Vocês conseguem entender o quão importante é o relacionamento? O que tem aqui é o que mais importa para Deus, é a paixão. Efésios 4. Do versículo 14 a 17 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que os induzem ao erro. Nesse texto, Paulo está falando aos Efésios sobre a importância do ministério, sobre a importância do desenvolvimento do corpo de Cristo. Ele fala, é importante que vocês amadureçam para que vocês não sejam levados como meninos inconstantes para lá e para cá o tempo todo. Nós, como cristãos, precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus para que paremos de ser levados de modinha em modinha, de modinha em modinha. Vida cristã não é moda. Vida cristã é algo constante que você mantém, e não importa o que o mundo está dizendo, não importa o vento que está batendo ao contrário, é algo que você mantém no seu dia a dia. Tá, mas como que eu posso me relacionar com Deus? Existe N maneiras de Deus falar com a gente. Deus fala com a gente através de várias coisas. Várias coisas. Mas só existe uma maneira de eu falar com Deus, é orando. Se você não orar, é difícil, né? Pensa você que é casado, você que tem uma namorada.
Como é que você se relaciona com ela se você não falar? Não é? Se você não conversar, não tem relacionamento. Tem que falar, tem que conversar. Com Deus é a mesma forma. Nós precisamos inserir Jesus no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Relacionamento com Deus não é a oração do almoço. Não é a oração... Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. E obrigado pelo trabalho, Senhor, pela minha família. Que abençoe essa noite, que eu durma bem. Já foi. Não, né? É acordar de manhã e... Deus, eu preciso da Tua presença hoje. Eu preciso da Tua presença. É quando você for para o trabalho, você convidar Jesus para fazer parte do teu dia a dia, das tuas decisões. Quando você está com dificuldade no teu trabalho, na sua profissão ou na faculdade, você fala, Deus, me ajuda, eu preciso de Ti. Quando você for tomar alguma decisão, consulte a Deus, fale com Deus. Ah, mas Deus não fala comigo, mas você fala com Ele. Você está disposto a ouvir? Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós estamos vivendo dias em que as coisas estão começando, Deus está começando a separar. Deus precisa separar, sabe por quê? Porque hoje em dia ninguém sabe, já viu que aquela coisa assim, ó, eu não sabia que o cara era crente, 3 anos que conhece o cara, não sabia que o cara era crente. Me mata de vergonha. 3 anos, né? Já viu? Tem gente no teu trabalho, eu sou evangélico, eu não sabia, mas não parece também, né? Hoje em dia você não sabe mais quem é cristão, quem não é. Hoje em dia essas pessoas perguntam, qual que é a tua religião? Eu nem falo evangélico, porque evangélico, melhor não. Eu sou cristão. Porque cristão é aquele que segue a Jesus, é aquele que tenta imitar Jesus. Não sou evangélico. Evangélico é uma religião que virou uma religião hoje, que eu prefiro não fazer parte dessa né? Melhor não falar. Relacionamento com Deus, gente. Relacionamento com Deus é muito, muito, muito importante. Oração constante, comunicação com Deus. E qual que é outra forma de eu desenvolver, de eu ter equilíbrio na minha área espiritual? É lendo a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Semana passada o David deu até algumas dicas de como começar. Tem gente que, mas é que às vezes a gente se compara com outros. Já viu que a gente tem essa tendência a se comparar com outros? Às vezes você está perto do cara que fala assim, esse mês eu li a Bíblia inteira. Tipo, não o quanto, a quantidade que você lê a Bíblia, mas o tempo que você valoriza e prioriza aquele momento com Deus. Começa lá, 10 versículos por dia, 1 capítulo por dia que seja. Eu garanto para vocês que faz diferença. O único livro no mundo que tem poder para transformar alguém é a Bíblia. Se você ler esse livro com fé, se você ler esse livro crendo que é a palavra de Deus, eu garanto para vocês, garanto, sem dúvida nenhuma, e se isso não acontecer na sua vida, eu rasgo minha Bíblia e deixo de ser crente. Deixo de ser crente se isso não acontecer na sua vida. Leia a Bíblia com fé, com o coração aberto, e você será transformado dia a dia. Hebreus 4:12 fala sobre o poder que a palavra tem. Hebreus 4:12 diz assim, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de fazer isso, de transformar o nosso caráter, de transformar o nosso jeitão de ser, que não agrada a Deus, transformar o nosso espírito. Tiago 4:8 também diz, ele fala assim, limpai as mãos, purificai o coração, pecadores, vocês que têm ânimo dobre. Interessante que ele fala ali ânimo dobre, fala de inconstância emocional, né? É bipolar, aquela pessoa que tem inconstância emocional. Interessante que Tiago fala assim, você que tem inconstância emocional, ânimo dobre, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, purifica o coração. Se você purificar o seu coração, você vai ter constância emocional. E a forma de você ter constância emocional é lendo a palavra. Sabe, gente, não existe outro jeito. Não existe outro jeito. Gente, a Bíblia é... Às vezes eu me pego, sabe, eu falo, Deus... Às vezes a gente passa dias, e quantas vezes
A gente passa dias sem ler a Bíblia. Interessante que a gente não consegue ficar sem comer. Quantos aqui conseguem ficar 12, 15, 20 dias sem comer nada? Ninguém consegue. Passa mal, desmaia, fica desnutrido. E por que a gente fica sem ler a Bíblia? A Bíblia diz que a Bíblia é o pão. A palavra de Deus é o pão que nos alimenta. E muitas vezes a gente pergunta, por que eu estou tão fraco? Por que eu estou tão... Não consigo resistir ao pecado? Não tenho mais ânimo para ir para a igreja? Não tenho mais ânimo para nada? Sabe por quê? Porque a gente não se alimenta. Porque a gente está desnutrido espiritualmente, desnutrido na nossa alma. Comece a se alimentar desse livro. E você vai ver que você vai começar a ter esperança. Você vai começar a ter ânimo para as coisas. Você vai começar a aprender a se relacionar com sua mulher. Vai aprender a se relacionar com seus amigos. Vai aprender a se portar no seu trabalho. Vai aprender a resistir ao pecado. Vale a pena ler a Bíblia, gente. Vale a pena. Hoje em dia, as pessoas usam bastante aquela frase, principalmente para nós, né, Gustavo, que temos o catupiry. Você é o que você come. E é verdade, né? Vamos comer Burger King todo dia, 3 vezes por dia. O que vai acontecer? Vamos ficar lindo, né? Uma delícia. Fica muito fofinho. Não, mas se eu comer uma saladinha, tal, dietinha, exercício físico. Eu digo a mesma coisa para vocês, gente. Você é o que você come espiritualmente na sua alma. Cuidado com o que você está comendo. O que você está colocando na sua TV para assistir? Que tipo de música você está ouvindo? Eu garanto para vocês, gente, você é o que você come. Você é o que você come. Você já reparou? Tem tipo de gente que gosta de ouvir... Eu não vou falar o estilo de música aqui para não ficar aquela coisa, ele não gosta desse estilo. Hoje em dia tem essa modinha desse estilo de música que só fala de balada, de encher a cara, e hoje eu tô doidão, hoje eu vou pegar geral, e não tô nem aí, vou passar a noite não sei o quê, e vou tomar todas. Você já viu que esse tipo de pessoa que ouve esse tipo de música é exatamente igual ao tipo de música dessa letra? Você viu que é interessante? Essa pessoa, a pessoa que só ouve esse tipo de música, ela é igualzinho à letra da música. Igualzinho. Veja o funk, esse funk sexual que tem por aí. Veja as pessoas que são viciadas nesse tipo de funk, que tipo de vida eles têm? Eles são iguaizinhos à letra da música. É isso que eu estou falando, gente, você é o que você come. Você é aquilo que você se expõe. Por isso que, mas é música, não tem problema. Tem sim. Porque você está absorvendo aquilo, por mais que seja, que você não perceba, indiretamente, aquilo influencia você, aquilo influencia as suas decisões. Por isso eu quero recomendar a vocês, gente, eu não quero entrar na questão música secular ou música cristã aqui, porque isso é uma questão que não convém falar. Mas, gente, por favor, se você ouve mais música secular do que música cristã, por favor, meu irmão, por favor. Deixa eu falar um segredinho para vocês. Sabia que lá no céu, Jesus vai ser o centro das atenções e tudo vai ser só para Ele? Você sabia que lá no céu tudo vai ser cantado só para Ele? Só para Ele? Eu acho que é bom de começar a aprender, já começar a se acostumar com isso. Sabe, coloque na sua setlist música cristã também, gente. Coloque música na sua setlist que vai te acrescentar algo, alguma coisa. Eu gosto de ouvir música que fala do amor perdido. Aquele vaneirão, aquela música brega que fala eu dormi na praça. É engraçadinho, você dá risada ouvindo essas músicas, mas não acrescenta nada. Nada, gente. A música cristã, ela te motiva a adorar a Deus, ela te influencia, ela te, como é que é a palavra? Te desafia. A música cristã. Então coloque na sua setlist. Música cristã, eu garanto que isso vai fazer diferença. Mas... Gente, eu não quero abrir mão de... Você viu que a gente tem muito dessa coisa assim, eu não quero abrir mão de tal coisa, de tal coisa. Você já pensou que Jesus não hesitou em abrir mão da própria vida por você que nem merecia? A gente nem merece o amor de Deus.
A gente nem merece. Jesus, sendo santo, ele abriu mão de tudo, da própria vida por nós. E às vezes a gente não quer abrir mão de uma música indecente por Deus. Vocês já pensaram nisso? Sabe, se você quer pagar um preço, Jesus, eu estou fazendo isso, eu estou tomando essa decisão, eu vou parar de ouvir esse tipo de música porque eu te amo, Jesus. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Talvez para alguns possa soar duro isso. Mas, gente, o meu papel aqui é falar a verdade para vocês. Não ficar passando a mão na cabeça e dizer que vai ficar tudo bem. Quando às vezes não vai ficar tudo bem se nós vivermos certo estilo de vida. Às vezes não vai ficar tudo bem, não. Sem Jesus no nosso dia a dia, sem Jesus no nosso relacionamento, quero dizer algo para vocês, gente. Se nós não orarmos, se nós não lermos a Bíblia, as coisas não vão bem. As coisas não vão bem. As coisas não irão bem na sua vida financeira, as coisas não irão bem nos seus relacionamentos, as coisas não irão bem emocionalmente se você tirar Jesus do seu dia a dia. Nós precisamos colocar Jesus no nosso dia a dia. Eu confesso, gente, que sabe qual que é o meu maior sonho hoje? Ai, mas você é muito crente, Felipe. Você é muito fanático. Tudo bem, não tem problema, pode falar. O meu maior sonho hoje é chegar na minha velhice e falar assim, Deus, eu cumpri tudo que o Senhor pediu para mim. Meu maior sonho, gente, não é ter um sobradão, uma casa grandona, um carro importado, muito dinheiro na conta, viajar o mundo. Eu quero isso, eu sonho com isso. Mas o meu maior sonho é poder chegar lá na minha velhice com a minha esposa. É a gente poder olhar para trás e falar, Deus, a gente fez tudo. Tudo que o Senhor pediu. Tudo que o Senhor pediu, a gente fez. Gente, eu falo isso para vocês porque se eu tenho algo em meu coração, um sonho de ver vocês, é ver vocês apaixonados por Deus. Desesperados por Deus. Sabe, uma coisa que eu busco, sabe, que eu quero no meu dia a dia é ficar desesperado por Deus, gente. Eu não posso viver sem Jesus. Gente, não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Já pensou que lindo você chegar, gente, no final da sua vida, assim como Paulo fez, ele falou assim, cumpri minha carreira. Guardei a fé. Agora, Senhor, pode me levar. Tem um parente da minha avó, se não me engano, um tio da minha avó. É tio, né, da avó Inalita, não lembro agora se era tio. Que ele era pastor, viveu a vida para Deus. Aí um dia ele chegou assim, amor, para a esposa dele. Sentou no sofá e falou assim, põe aquela música que eu gosto, aquela minha música predileta. Ela pôs um hino lá no vinilzão. Ele se sentou no sofá e morreu. Esses dias eu vi uma reportagem, acho que até o David, ele postou essa reportagem, que lá na Coreia do Norte, não sei se vocês sabem, lá na Coreia do Norte, você não pode ser cristão. E o pessoal da Coreia do Sul estava colocando bíblias dentro de balões para poder passar para o pessoal do outro lado, porque eles não têm Bíblia. Eles não têm Bíblia, gente. Eles estão desesperados por uma Bíblia. Então eles iam lá na divisa do país, colocavam a Bíblia dentro de um balão e passavam para o outro lado para o pessoal pegar. Contrabando de Bíblia. E a gente aqui tem Bíblia Tim, Bíblia do casamento, Bíblia do casal, Bíblia do não sei o quê, Bíblia não sei no quê, e a gente não lê. Enquanto isso, o povo desesperado lá, gente. Gente, ser cristão no Brasil é fácil. Então aproveite, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. A gente tem uma perseguição moral, que a gente acontece isso, né? Tiram sarro de crente e tal. Mas, gente, olha que esse pessoal, não sei se vocês sabiam disso, 100 mil pessoas morrem por ano por serem cristãos. Vocês sabiam disso? 100 mil pessoas. Até fiz um cálculozinho aqui, não sei se eu coloquei aqui. Dá mais ou menos uma média de 270 pessoas por dia. Ou seja, 270 pessoas estão morrendo agora por serem cristãos. Simplesmente por serem chamados cristãos. Esses dias na Coreia do Norte, foram executados cristãos em praça pública. E foi televisionado isso para mostrar para os outros, só porque eles eram crentes e liam a Bíblia. Tem gente aí morrendo, gente, por Jesus. Morrendo, literalmente, por Jesus. E o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E quando eu falo isso para vocês, gente, eu estou falando isso para mim. O que eu, Felipe, estou fazendo? Eu não estou fazendo nada. Eu não estou pagando preço nenhum. Eu não estou pagando preço.
Eu sei, gente, que talvez vocês gostariam que eu falasse uma coisa mais divertida, uma coisa mais... Mas, gente, às vezes a gente precisa ouvir certas coisas. Porque a gente sabe que... Né, tipo, se a gente for conversar sozinho e falar assim, vou falar a verdade, né, galera? Tá na hora de eu me posicionar, né? Minha vida cristã não tá legal. Não tá legal. Eu preciso ler mais a Bíblia, preciso orar mais, preciso me posicionar, preciso parar com a pornografia, preciso parar com os palavrões, preciso parar com essas músicas indecentes, preciso parar de me pegar com a minha namorada, eu preciso parar com esse tipo de vida. Se Jesus voltasse ontem, será que a gente subiria? Você já se fez essa pergunta? Se Jesus voltasse ontem, eu estaria lá com ele? Porque a gente fala assim, não, se Jesus voltar amanhã, eu me preparo, né? Não, me preparo aí, peço perdão os pecados, limpa, lava, faz o... Beleza, né? Mas se Jesus voltasse ontem, será que eu teria ido ou não? Nós precisamos, gente, ser persistentes, constantes na nossa busca com Deus, incansáveis. Porque o diabo vai vir. Gente, o diabo existe, o diabo é real, sabia? Ele odeia você profundamente, ele maquina 24 horas uma maneira de matar você. E de destruir a sua vida, destruir sua família. Ele odeia você, gente. E se a gente não persistir, não se posicionar, ele pega. Não dá para vacilar, galera, a gente precisa ser persistente. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz assim, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Em Oséias 4 também, no versículo 6, diz assim, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. É o que está na Bíblia, gente. Se a gente não tiver entendimento, conhecimento da palavra, a gente vai vacilar. Outra coisa, gente, converse com os amigos. Converse com a galera, com seus amigos, com a galera da igreja. Quando for sair, conversa sobre a palavra. Pô, se tiver dúvidas, converse com a galera. Pô, eu estava pensando nisso, estava orando e tal. Você já viu que a gente tem uma coisa, um negócio às vezes entre os crentes, que é aquela coisa assim, ó, tá no culto, beleza, eu tô crente, tô crente. Aí sai depois, vai pra pizzaria, não, agora não vamos crentear, né, galera? Vamos dar um tempo, não vamos crentear aí, esse negócio de crente, não vamos ficar de papo aí. Como assim? Como assim? Gente, Jesus é o centro da minha vida. Ele fez tudo por mim. Eu sou apaixonado, eu sou desesperado por Ele, eu dei minha vida para Ele. Por que eu não vou conversar sobre Ele? Desde quando Jesus é um assunto ruim? Vocês já viram que às vezes, não, para de crentear, não crentei. Agora vamos mudar de assunto, Jesus é só na igreja. Pô, cara, é gostoso conversar sobre Jesus, sobre as coisas do reino. Eu amo isso, gente. Eu amo falar sobre o reino, sobre a palavra. Pô, é uma delícia, gente, porque é Jesus, cara. Jesus é o cara mais massa do mundo. Ele é mais massa que o Cristiano Ronaldo, que o Messi, que a Angelina Jolie, que o Brad Pitt, que o Big Brother. Ele não é mais massa do que isso, ele não é mais massa do que o esporte. Inclua Jesus nos seus assuntos, e isso vai fazer diferença na sua vida. Eu garanto para você. Eu estava ouvindo na rádio esses dias, e disse que foi feita uma pesquisa, diz que o Brasil é o 10º país no mundo mais feliz. O 10º país mais feliz do mundo. Eu falei, nossa, que mentira, né? Que mentira. O Brasil só é feliz no carnaval, quando está com a cara cheia. Gente, é verdade isso, vocês sabem disso. Vai dizer que eu estou mentindo. É verdade. Sabe por quê? E foi feita outra pesquisa, o Brasil é o primeiro lugar no mundo que mais consome ansiolítico e antidepressivo. Então, da onde que vem essa felicidade? Sabe da onde? Porque eles estão dopados. Está todo mundo dopado, ninguém é feliz. Eu garanto para você, gente, a verdadeira felicidade só está em Jesus. Fora de Jesus, eu não sou feliz. Eu não sou feliz fora de Jesus. Pode ver, gente, já viu que quando está bem com Deus, você está animado, aquela coisa, de repente você começa a dar uma vacilada, começa a ter mais de lado. Pode ver que você começa a ficar meio chato, irritado, você fica meio xarope, já começa a falar, já começa a xingar, já começa não sei o quê, aí daí já começa a negociar certas coisas,
Fora de Jesus, gente, parece que a gente não fica satisfeito, é ruim. Mateus 11. Gente, vocês estão comigo? Amém? Amém? Vocês estão curtindo? Ou tá meio demais, né? Tá legal? Me perdoem qualquer coisa. Não me perdoe. Olha só que interessante que Jesus fala aqui, ó. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Tem uma versão que diz assim, ó, somente os violentos se apoderam dele. Você acha que o reino de Deus é para os fracos? Não, só os violentos. Só os violentos, gente. Aqueles que... Garra, gente. Garra. Você já pensou o que é um coração de um cara que dá vida por Jesus? Gente, tem testemunho de gente onde mataram a esposa e os filhos na frente do cara. E o cara fala assim, eu não vou negar Jesus. Eu não vou negar. E matam. Tem gente morrendo, gente perdendo a família, gente. Você já pensou que teve gente no Natal que morreu sozinho? Sozinho, porque amou Jesus. Enquanto a gente estava aqui com nossas famílias no Natal, curtindo, teve gente que morreu sozinho, por amor a Jesus. E o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Que preço eu tenho pago? Gente, eu falo isso porque eu amo vocês. E Deus está levantando uma geração diferente nesses dias de hoje. E a única decisão tua é, eu quero fazer parte dessa geração ou eu não quero? Mas assim, como está na palavra, eu digo para vocês, gente, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou desistir, eu vou prosseguir, eu vou ler a Bíblia, eu vou resistir ao pecado, eu vou amar a Deus, eu vou falar de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas, gente. Vou contar um testemunho para vocês, já contei para alguns. Uma vez eu estava na rua, chegou um cara, me apontou uma arma e falou assim, você tem algo para me dar, pode me dar aí. Eu falei, cara, não tenho nada, você quer minha roupa? Não, você tem alguma coisa para me dar. Eu falei, você quer dinheiro dele? Não, como assim? Você quer o quê então, né? Tipo, hã? Eu falei, cara, eu sou crente. O cara guardou uma arma na hora, tirou o chapéu e falou, me perdoe, cara. Ora por mim. Eu tenho AIDS, fugi da prisão. Com uma arma na mão, eu orei pelo cara, o cara aceitou Jesus ali comigo, eu dei um abraço nele, orei por ele. Teve uma outra vez, interessante que foi uma questão, acho que no mesmo mês. Eu era solteiro ainda, tinha ido comprar pão para minha mãe no Mercadorama, lá do Juvevê. Eu indo de boa com aqueles, lembra que tinha os, não sei se tem ainda hoje esses tickets de refeição, de cincão, de papelzinho, tem ainda? Tem? Não tem, hoje é mais cartão, né? Não sei. Aí eu estava indo com aquele ticketzinho de cincão lá para comprar pão. Aí chegou um cara aí armado também, cara. Meu Deus. O maluco. Me dá cincão aí, pediu cincão aí. Eu falei, tá sujo. Eu quero dinheiro. Eu vou contar até 3. Se você me der cincão, eu vou te matar, ele falou. Aí ele falou, 1. Deu, Jesus te ama. Daí ele, 2. Eu falei, Jesus te ama. Daí ele, 3. Deu, Jesus te ama. Daí ele começou a chorar. Me perdoa. Começou a chorar. Ele orou comigo ali, eu orei por ele. Ele aceitou Jesus. Gente, vale a pena falar de Jesus. Hoje em dia a gente está meio folgado, aquela coisa assim, ó. Vamos lá numa igreja lá. Quer ir lá no lugar massa? Quer ir no lugar massa? Pega uma cartão, pega o cartãozinho aqui. Você é crente? Falou? Como vocês acham que seria Pedro, Paulo, João nesses dias de hoje? Eles seriam aqueles caras assim, ó. Vai lá na igreja. Claro, tem gente que às vezes é meio estratégico, né? Que se você falar não adianta nada. Você convida para ir na igreja, né? Mas, gente, fala de Jesus para as pessoas. Hoje em dia está tão moleza. As pessoas chegam lá, chegam chorando no trabalho.
me separei, meu marido me traiu. Ai, meu Deus, vagabundo, miserável esse teu marido. Meu Deus do céu, diabo. Já viu que a gente faz isso? Ele fala assim, eu tenho a solução para você. Eu conheço a solução para a sua vida. É Jesus. E a gente não fala, não sei, porque a gente parece que tem medo ou não acredita. Ah, mas vão tirar sarro. Vão tirar sarro sim, gente. Nós precisamos entender que como cristãos, nós vamos ser humilhados, as pessoas vão tirar sarro da gente. Muitos talvez vão até apanhar e outros até morrer por Jesus. Mas e daí? A Bíblia diz que morrer é lucro. Não é lucro morrer por Jesus? É o que está na Bíblia. Gente, para finalizar, eu estava ouvindo, o Mary Montgomery, ele lançou um álbum de pregações. Lembra que passou aquele vídeo lá do I Am The Resistance? Lembram, né? Não sei se algum de vocês lembra. Então, é desse álbum que é um álbum de pregações. São várias mensagens curtas. E tem uma que eu estava ouvindo, essa semana eu estava ouvindo chorando. Que ele fala, o nome da mensagem é My Apology. Ele fala como se ele estivesse falando em nome da igreja, de tudo que a igreja tem feito hoje, ensinado, e em nome da igreja mundial, ele pede perdão para as pessoas. E eu traduzi isso, gente. Eu gostaria que você se concentrasse, prestasse atenção nisso agora. Se você está decepcionado com a igreja hoje, se você está decepcionado com os pastores, se você está decepcionado comigo, eu vou ler isso aqui para você, gente. Eu achei maravilhoso. Diz assim: eu quero mostrar alguns erros que têm sido cometidos na cultura cristã. Muitas pessoas têm sido feridas ou machucadas por mentiras, algumas intencionais, outras não, que têm sido ditas através dos nossos púlpitos e das nossas igrejas. Em nome dos confusos, dos mal orientados, dos mal educados e ambiciosos cristãos, eu quero pedir perdão. Gente, quando eu estou lendo isso, eu estou falando, eu estou fazendo isso também, é em meu nome também. Porque nós somos a igreja, e a igreja, nos dias de hoje, tem ferido muita gente. Tem muita gente machucada aí, por causa da igreja. Eu não falo a igreja noiva de Cristo, mas eu falo da igreja de instituição terrena, que é a noiva de Cristo, ela é maravilhosa. Me perdoe se algum pregador te levou a acreditar que andar na fé nesse mundo seria fácil. Me perdoe se te fizemos acreditar que a autoridade do nosso ministério vem de um púlpito e não de um quarto de oração. Me perdoe se te passamos a ideia de que você poderia viver para Deus do seu jeito, ou que a salvação poderia ser barata ou casual. Não, o preço é alto. Sim, o preço é alto, mas a recompensa é muito maior. Me perdoe porque usurpamos constantemente da graça como desculpa para ignorá-lo, em vez de usá-la como poder para honrá-lo. De uma vez por todas eu quero ver isso consertado. No nosso genuíno desejo de ver os perdidos salvos, nós barateamos a salvação. Nós facilitamos o que deveria ser simples, pois a salvação é simples, mas não é fácil. Me perdoe se você recebeu outro tipo de mensagem da comunidade cristã. Não tem a ver com sua melhor vida, não tem a ver com ganhar saúde, riqueza e prosperidade, não. Tem a ver com ser salvo da ira de Deus para a sua glória. Tem a ver com o sangue que foi derramado na cruz por seus pecados e da graça que pode te transformar de dentro para fora. A imagem do perfeito Filho de Deus. Me perdoe se você achava que poderia viver com o pecado em uma mão e Jesus na outra mão. Me perdoe se dissemos que basta você repetir comigo uma oração ou assinar seu nome numa lista. Às vezes até eu me vi nisso também. Irmão, não existe palavra mágica para a salvação. A única resposta apropriada ao chamado de Cristo é um incondicional sim, onde você não apenas diz com sua boca, mas grita com sua vida. Me perdoe se você acreditou que poderia seguir a Jesus sem ser insultado, mal entendido ou rejeitado.
Me perdoe se te foi passada uma figura de um Cristo insignificante, onde você poderia viver a mesma vida que vivia depois de encontrar Jesus. Ele merece muito mais. Escute, se nós aumentamos o valor de Cristo, nós não podemos desvalorizar o preço do discipulado. Perdoa-me por aqueles que te ensinaram que você não teria que dar nada para ter Jesus, quando isso simplesmente não é verdade. Você tem que dar tudo. Venha e veja como Ele é. Ele é tão maravilhoso, tão glorioso, tão lindo e tão amável. E o que Ele pede é que demos tudo a Ele. E o que receberemos em troca é muito melhor do que qualquer sacrifício que tenhamos que fazer. E o que receberemos em troca é Ele, Jesus. E amigo, você perderá tudo para tê-lo, mas eu vim aqui te dizer que Ele vale muito a pena. Ele vale o sofrimento, Ele vale a rejeição, Ele vale a disciplina, Ele vale o sacrifício, porque Ele é tão perfeito, tão precioso, tão poderoso, tão bom. E eu peço perdão por todos aqueles que ensinaram vocês de maneira diferente. Amém? Estamos vivendo dias especiais, gente. Onde os justos estão começando a ser diferenciados dos injustos. E Deus quer levantar uma geração nessa cidade, nessa nação que vai fazer diferença mesmo, gente, fazer diferença mesmo. Uma geração que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus. E no fruto dessa intimidade, essa geração que ora pelos enfermos e são curados, os paralíticos levantam, os mortos ressuscitam, os cancerígenos curados, os aidéticos curados, aqueles que estão presos, viciados nas drogas, livres. Gente, não importa se estão falando mal de crente, se tem crente aí queimando a cara, eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus, isso não vai mudar. Nós precisamos aprender isso, não é porque tem pastor roubando, que significa que o valor do dízimo não existe, gente. Não é porque está cheio de gente adulterando, que significa que o casamento perdeu o valor. Você entende, gente? Não é porque está todo mundo fazendo que a palavra de Deus perdeu o seu valor. Jesus disse que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. A palavra de Deus não mudou. As pessoas mudam. Jesus não muda. Ele é o mesmo. A sua palavra é a mesma. Gente, eu desafio vocês, se posicionem. Amanhã, dia perfeito para começar algo novo, não? Segunda-feira. Eu sei que tem muita gente que faz aquela, né? Não, esse ano eu vou perder a gordurinha, vou fazer mais academia, vou ganhar mais dinheiro, vou ter um aumento e tudo mais. Mas, gente, mais importante que isso, comece amanhã, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, gente. Ore, converse com Deus. Coloque Jesus no seu dia a dia, nas suas decisões diárias. Pague o preço, ouça música cristã. Abra-se para Deus, cuidado com aquilo que você coloca diante dos teus olhos, cuidado com aquilo que você coloca nos teus ouvidos. Vocês já perceberam, né, que existem, já viu que é interessante que existe, parece que existem alguns caras que aparecem por aí que tipo, que nem a gente vê hoje, a gente vê o Mary Montgomery, a gente vê o próprio Benny Hinn, Reinhard Bonk, esses caras que, o Reinhard Bonk na África, ele prega e 3 milhões de pessoas se convertem. 4 milhões de pessoas na África, o cara está revolucionando a África. Aí você pensa, gente, sendo bem sincero, você acha que esse cara vive uma vida ordinária, uma vida comum? Você acha que ele lê pouco a Bíblia e ora pouco? Você acha que ele não paga o preço? É aquela história, né? Se eu quero continuar, que as coisas continuem do mesmo jeito, basta eu continuar a fazer as coisas do mesmo jeito, não é? Se eu quero algo novo, eu preciso fazer algo novo. Se eu quero algo extraordinário, eu preciso dar algo extraordinário. E Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar você. Deus quer usar você para ganhar sua família para Jesus. Deus quer usar você para curar os enfermos, para fazer diferença, fazer influência na sua área de trabalho, na sua profissão, onde for. Mas isso começa com uma vida de oração diária, no teu quarto. Leitura da Bíblia. Meu desejo, gente, é que nós como igreja sejamos uma igreja desesperada por Deus. Uma igreja apaixonada, quente, fervorosa, que ama a Deus.
Não vejo a hora de ir para o culto, porque eu vou me entregar, vou me doar, vou levantar minhas mãos, vou cantar, vou adorar, vou me render. Parece que tem gente que vem para a igreja assim, ó. Pô, galera, a gente está aqui para adorar a Deus. Gente, onde você vai hoje? Cara, eu vou num lugar muito massa, piá. Não vai no jogo? Não, vou na igreja, meu. Que jogo, meu? Jogo é paia. Perto do culto lá, você não tem ideia do que acontece quando eu adoro a Deus. Os céus vêm para a terra quando eu adoro a Deus. Algo acontece dentro de mim. Eu sou transformado, algo borbulha no meu coração. Eu sou apaixonado por Deus, eu sou desesperado por Deus, desesperado por sua presença. Quero fazer uma pergunta para você. Se você deseja se posicionar e você vê que é necessário você tomar uma posição na sua vida, vem aqui na frente e vamos orar. Vamos orar. Se você quer que você precise se posicionar em Deus, não, eu preciso. Eu estou cansado da minha vida cristã desse jeito, eu quero me posicionar. Se você deseja, vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, por gentileza?